Então, a guerra acabou na Europa. Os italianos já tinham assinado a rendição, os alemães já tinham assinado a rendição, e quem era o outro país que fazia parte do eixo? O Japão. Só que o Japão então permanece na guerra sozinho, tá? Ele não assina a rendição. Só que percebe-se que ele não tem força nenhuma, tá? Para incomodar, vamos pensar assim, nenhum país. O Japão estava muito perto de assinar a rendição. Só que daí o governo americano, que tinha como presidente o Harry Truman, decide lançar 2 bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas, que são as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Qual foi a justificativa do governo americano? Estamos salvando as vidas dos soldados americanos. Percebe-se depois de um tempo que não foi bem assim, tá? Que não era essa a justificativa, porque o Japão estava muito, muito próximo de assinar a rendição. Os ataques vão acontecer de que maneira? O primeiro, no dia 6 de agosto de 45. E se fosse para salvar vidas de americanos, como era a justificativa, para que você 3 dias depois fazer mais um ataque? A gente vai ter ao total, com a bomba, né, com as 2 bombas atômicas, 160 mil mortos que vão morrer ali no momento, tá? A gente vai ter 150 mil feridos e milhares de mutilados que sofreram ou que sofreram com a alta radiação das bombas. As bombas tinham, né, pretextos e suposições depois que vieram à tona, que era acelerar a rendição japonesa, que ela já estava praticamente selada, mas essa foi uma justificativa utilizada pelo governo americano. Mas percebeu-se que esses ataques seriam muito mais uma amostra do poderio americano para o restante do mundo. Que restante do mundo? A União Soviética, que também saiu muito forte da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos usou todo o seu poderio bélico, construiu 2 bombas atômicas para arrasar um país que já estava arrasado, só para mostrar para o mundo o quanto ele era forte. Então isso é bem complicado, tá? Então muitas pessoas morreram para que os Estados Unidos não mostrassem para o mundo a sua supremacia, o quanto ele era forte, principalmente para a União Soviética. Era meio que um recado: se vocês quiserem fazer o mundo virar comunista, nós teremos bombas para atacá-los. Esse foi o recado dado pelos Estados Unidos. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, então, é a Little Boy. Olha o nome que foi dado, né, gente? Garotinho. E a Fat Man, que foi, então, essa aqui foi do segundo dia, então, que foi a jogada em Nagasaki. E a Little Boy foi jogada em Hiroshima, tá? Então, aqui são imagens de como teria sido a explosão e como ficaram as cidades japonesas. Então, aqui a destruição. Então, aqui a destruição das 2 cidades, tá? São cidades que demoraram para se reconstruir, mas hoje são cidades reconstruídas. Mas a marca dessas 2 bombas atômicas permanecem ainda dentro das lembranças dos japoneses e é ainda muito doloroso para eles. Então a gente vai ter com as bombas a rendição então do Japão e o fim efetivo da guerra. A gente vai ter a conferência de Potsdam, que vai oficializar então o fim da guerra. E os países vencedores, então, os líderes desses países vencedores, vão estabelecer de novo algumas regras, algumas punições aos países perdedores, né? Principalmente a Alemanha. Pagamento de indenização de 20 bilhões pela Alemanha, suspensão da indústria bélica alemã e a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação entre os países aliados. E também vai ser posto o julgamento de Nuremberg contra os líderes nazistas que conseguiram ser presos, alguns outros fugiram, muitos fugiram para a Argentina, inclusive.
No julgamento de Nuremberg, então, a gente vai ter 22 acusados e eles vão ser acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque a gente vai ver depois ali o Holocausto, o que foi feito pelos alemães nazistas contra grupos minoritários e contra os judeus é algo desumano e eles então fizeram crimes contra a humanidade. As consequências então do conflito, né? A gente vai ter a estimativa de que 50 milhões de pessoas morreram. Dessas 50, mais ou menos 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. A gente vai ter a criação do Estado de Israel, que é onde os judeus então passam a viver de maneira livre, né, para terem livre a sua religião ali respeitada. Vamos ter também a criação em 45 da ONU, que ela permanece até hoje e é para mediar conflitos. E a gente vai ter então a partir desse momento uma divisão clara do mundo entre socialismo e capitalismo, que vocês então já viram lá em Geografia na Guerra Fria, mas que vamos rever, ok? E encerramos a guerra, mas ainda iremos ver a participação do Brasil na guerra e o que foi o Holocausto e por que a guerra e os nazistas causaram tanto mal à humanidade, ok?